Olá, sou Aldemir Lima, sou aluno do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade Potiguar, UNP. Esse vídeo ele faz parte do projeto de extensão da disciplina de estágio supervisionado de ensino em situação durante a pandemia. Como sabemos, em virtude da pandemia do coronavírus, a educação foi uma das primeiras áreas a se comprometer com o distanciamento social. Desde então, as instituições de ensino buscam desenvolver novos caminhos para assegurar a formação de milhares de estudantes. Por isso, desenvolvemos esse projeto de extensão com foco na gestão escolar em situação de ensino e aprendizagem remota por meio de plataformas digitais. Nesse projeto, entrevistei um total de 4 gestores escolares, incluindo diretores e coordenadores, sobre o papel do gestor escolar e as ações desenvolvidas durante a pandemia. Mas antes de começar a expor as informações obtidas nas entrevistas, vamos fazer uma breve contextualização sobre a importância da gestão na educação e alguns marcos legislativos. Uma das fases mais importantes na vida de qualquer pessoa é, com certeza, a fase escolar. Por que podemos dizer que a fase escolar é uma das fases mais importantes? Porque é ali que a criança vai começar a socializar mais, fazer amizades, dar os primeiros passos em direção à aprendizagem e começar a se moldar como cidadão. Todos na escola tem um papel de extrema relevância nesse momento, pois podemos direcioná-la aos melhores caminhos e oferecendo materiais que auxiliam na jornada do ensino. É devido a essa importância que os diretores devem estar atentos a todos os aspectos que envolvem a educação. Saber o que é a gestão escolar e se esforçar em aplicá-la com eficiência, tanto em sua rotina de trabalho, como em outros aspectos dentro da escola, isso se faz essencial para garantir que seus alunos terão a melhor formação possível. O objetivo principal deve ser melhorar o ensino oferecido aos estudantes. A gestão escolar faz uso de estratégias e princípios para coordenar e elevar a eficiência dos processos que acontecem dentro da escola. Ou seja, administrá-lo como um todo, considerando as particularidades de cada setor dentro do estabelecimento escolar. Para isso, ela requer uma liderança bem fundamentada, resultados visíveis, entendimento dos objetivos da instituição por parte dos funcionários e relevância do currículo e participação ativa dos pais. Na gestão escolar, não é só o diretor que se faz necessário. Embora ele seja o líder que se certifica de que tudo seguirá conforme o seu planejamento, mas ele sozinho ele não teria condições de acompanhar de perto todos esses processos. É por isso que outros colaboradores têm papéis importantes nessa equação. Alguns exemplos são o vice-diretor, o coordenador pedagógico e o orientador educacional. E qual o papel do vice-diretor? Ele é o braço direito do diretor, estando ao seu lado para dividir tarefas que dizem respeito à gestão administrativa e pedagógica. Além disso, é quem faz a ponte entre o líder e o corpo docente da escola. E o coordenador pedagógico? Quais são suas responsabilidades? Então, o coordenador pedagógico ele é responsável por garantir que os professores estão se desenvolvendo junto dos alunos e acompanhar os resultados de aprendizagem de modo contínuo entre os alunos. E o
orientador educacional. O orientador educacional, por exemplo, quando há alguma situação que se requer comunicação entre a escola e os pais ou os alunos, entra o papel do educador ou orientador educacional. Ele orienta o intervalo entre a escola e os pais, entre os alunos e os professores. E como surgiu a questão da gestão escolar? Na década de 1920, começava um movimento entre os estudiosos que comparavam instituições de ensino a centros empresariais. Nesse cenário, os diretores desempenhavam os mesmos papéis em ambos os ambientes: fazer pagamento de funcionários, motivar os colaboradores, tratar de fluxo de caixas, entre outros diversos fatores. Porém, aos poucos, os estudiosos perceberam que a hierarquia e as burocracias presentes nas empresas não tinham tanto espaço nas escolas. Assim, no final da década de 1980, veio ao público o conceito de gestão escolar como nós conhecemos hoje. Isso significa que ela traz muitos aspectos da administração, mas ela está adaptada à sua realidade, ou seja, adaptada ao ambiente escolar. Ao longo dos últimos anos, dezenas de estudos, pesquisas, trabalhos acadêmicos e ações desenvolvidas por escolas, governos e organizações do terceiro setor abordam visões conceituais sobre as maneiras mais adequadas de fazer gestão em educação. Ainda que possua um longo caminho pela frente, a importância da gestão em educação tem alguns marcos legislativos. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 define a educação como um direito básico e responsabilidade do Estado e da sociedade. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases prevê progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de controle financeiro para as escolas. Em 2014, o Plano Nacional de Educação inclui em uma de suas metas a gestão democrática. Mais recente, sobretudo por conta das exigências pedagógicas da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu por meio de uma resolução, no ano de 2019, as novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. Também instituiu a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Sendo assim, a continuidade do debate sobre essas regulamentações trouxe à luz a necessidade de um entendimento legal mais preciso sobre o papel dos gestores escolares. Então, assim começou a formatação de uma matriz nacional comum de competências do diretor escolar, de modo a oferecer referência de atuação a diretores e vice-diretores para a construção de uma gestão que favoreça o cumprimento pleno dos objetivos da educação básica já previsto em legislações anteriores. Essa matriz aponta algumas habilidades necessárias a uma gestão escolar que seja capaz de impactar positivamente a vida de estudantes e de comunidade escolar. Entre outras coisas, ela diz que é essencial que o diretor, no contexto de uma abordagem transformacional da liderança, ele tenha a capacidade de criar trabalho colaborativo e comunidade de aprendizagem dentro de sua escola, ao mesmo tempo que ele mantenha o foco nas atividades pedagógicas. Ainda, segundo esse documento, o diretor que apresenta o estilo de liderança transformacional, ele é capaz de construir uma visão para a unidade escolar, apresentando caminhos, reestruturando e alinhando a sua própria escola.
Além disso, o gestor com competências e habilidades transformacionais, ele é capaz de desenvolver o time e o currículo, atribuindo altas expectativas para o grupo e com grande desenvolvimento da comunidade externa na cultura escolar. De acordo com o contexto atual da Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar, o trabalho do gestor escolar é subdividido em dimensões. Primeiro, política institucional. Segundo, pedagógica. Terceiro, administrativo financeiro. Quarto, pessoal e relacional, as quais essas possuem cada uma suas competências específicas. Vejamos agora o que está envolvido em cada uma dessas dimensões. A dimensão político-institucional envolve os aspectos diretamente relacionados à liderança da gestão escolar, promovendo o engajamento da comunidade, sempre atuando sob uma ótica democrática e assumindo plena responsabilidade pela escola, bem como desenvolver um olhar sistêmico e estratégico para o cotidiano, de modo que a instituição cumpra bem a sua função social. A dimensão pedagógica está relacionada ao compromisso com o ensino e a aprendizagem. Inclui conduzir o planejamento pedagógico, garantir apoio e formação a educadores e coordenar a gestão curricular e os métodos de avaliação. Além de promover um ambiente escolar que apoie o desenvolvimento educacional, que seja acolhedor e ajude a formar estudantes com comportamentos responsáveis e solidários. A dimensão administrativo-financeiro está relacionada às questões legais e administrativa da instituição. Essa dimensão envolve o trabalho com as documentações oficiais, o zelo pelo patrimônio, a coordenação das equipes de trabalho e a gestão dos recursos financeiros da escola. Por último, vejamos a dimensão pessoal e relacional. Essa dimensão, ela trata especificamente do relacionamento entre os membros da comunidade escolar, promovendo o respeito e confiança por meio do comprometimento étnico, atitudes democráticas e o comprometimento com o próprio desenvolvimento profissional. Desenvolver habilidades de comunicação e compreensão de todos os lados para a resolução de conflitos. Isso também faz parte dessa dimensão. Depois desse breve contexto legislacional, entendemos que dirigir uma escola não é uma tarefa fácil. Os desafios da gestão escolar aumentam ao mesmo tempo que as mudanças na educação invadem o mundo todo. Por isso, é bem natural que muitos gestores educacionais ainda encontrem dificuldades para atender às novas demandas.
Então, agora vamos começar a exibição dos resultados de algumas entrevistas feitas com alguns gestores. Eu entrevistei 4 gestores, incluindo 2 diretores e 2 coordenadores, executando seus trabalhos aqui em escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte. Em nossas entrevistas, a primeira pergunta feita aos gestores foi: quais os principais desafios enfrentados pela gestão escolar na atualidade? Não são apenas as transformações das metodologias de ensino-aprendizagem que trouxeram desafios aos gestores. Mudança de comportamento da sociedade e os velhos desafios da rotina administrativa escolar também exige postura de gerenciamento. Com base nas respostas de nossos entrevistados, enumeramos 9 desafios principais enfrentados pela gestão escolar. Primeiro desafio: incluir a tecnologia em sala de aula. Nossos entrevistados atuam no ensino público do estado do RN e, por isso, relatam a grande dificuldade de incluir recursos tecnológicos na escola pública. Vivemos em tempo de uma verdadeira enxurrada de novas informações e é importante que a escola acompanhe o uso da tecnologia. Afinal, os avanços tecnológicos não só estão presentes em nosso dia a dia, como também fazem parte do futuro do mercado de trabalho e preparará os estudantes para a vida profissional. E isso é um fator muito importante. Segundo os gestores entrevistados, a proposta dessas aulas tecnológicas é que os estudantes sejam os protagonistas de seu próprio progresso de aprendizagem, guiados por um professor. Assim, é possível trabalhar com os alunos o desenvolvimento das desejadas novas habilidades e competências. Segundo desafio: motivar o corpo docente. Os entrevistados afirmaram que os professores são uma peça fundamental em qualquer sistema educacional. Por isso, as estratégias de ensino mais inovadoras podem não trazer os resultados desejados se os educadores estiverem desmotivados, principalmente nessa fase que nos encontramos, numa fase de pandemia global, que já está chegando aos quase 2 anos. Por isso, os gestores têm de estar atentos à sua equipe, estimulando o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas adequadas às demandas da educação atual. Ainda segundo eles, é muito útil ter um projeto de motivação para os professores que pode incluir entre eles outros pontos, como a criação de um plano de carreira, incentivos para capacitação continuada, melhorias na infraestrutura das salas de aulas, melhorias na sala dos professores, criação de um canal de escuta para atender às demandas e ajudar a resolver os problemas em sala de aula. O grande desafio de valorizar os professores para que eles se sintam confiantes dentro e fora da sala de aula é importantíssimo, pois o resultado se reflete na motivação e desempenho dos seus alunos.
Terceiro desafio: incentivar a participação dos pais na rotina escolar. As novas demandas da educação impostas pela pandemia exigem que o processo de ensino-aprendizagem não seja apenas a responsabilidade exclusiva da escola, mas isso exige que os pais também sejam participativos. E surge aí mais um desafio da gestão escolar na atualidade. Afinal, não é incomum encontrarmos pais insatisfeitos com a escola por conta do baixo rendimento escolar de seus filhos, e que ignoram também a influência que possui na educação de seus filhos na atualidade. O gestor educacional ele precisa pensar em estratégias para fazer com que esses pais estejam cada vez mais presentes na rotina estudantil de seus filhos, tentando incentivá-los por meio de projetos educacionais e eles possam auxiliar os seus filhos em casa por meio desse projeto. Nesse sentido, os gestores eles sentem a necessidade de planejar ações, considerando que a maioria desses responsáveis eles possuem uma agenda de trabalho tão sobrecarregada quanto a sua. Quarto desafio: problema de comunicação. A gestão escolar necessita de muita colaboração e comunicação. Gestores, funcionários, alunos e pais, eles precisam conversar. Mas segundo os nossos gestores entrevistados, existem lacunas de comunicação e isso tem gerado insatisfações e frustrações no ambiente escolar. Os gestores precisam estabelecer um sistema de comunicação escolar que facilite o contato entre todos os envolvidos para melhorar a experiência educacional dos alunos e de todos os envolvidos. A comunicação interna alinhada otimiza os processos administrativos e acadêmicos, tornando a sua escola mais competitiva. Eles reconhecem que é importante desenvolver um contato com as crianças e adolescentes, reconhecendo que se exige uma abordagem especial de linguagem e não deixar de estimular a escuta ativa. Com os alunos como protagonistas do seu processo de aprendizagem, é preciso reconhecer o que eles têm a dizer. Nossos entrevistados afirmaram que o desafio de manter canais de comunicação abertos com a escola é imprescindível e não conversar com os pais apenas quando há problemas. Criar grupos com os responsáveis no WhatsApp, isso também é algo fundamental e importante. Manter as páginas da instituição nas redes sociais também ajuda no processo de comunicação com o público interno e o público externo. Quinto desafio: manter o fluxo financeiro organizado. Outro grande desafio da escola apontada durante a entrevista é manter as finanças da escola em dia. Parte desse problema se dá pelo atraso nos repasses por parte do governo para a escola. Mas muitas vezes é também consequência de um descuido com as contas. Ter um planejamento bem definido, considerando problemas do passado, ajuda os gestores a elaborar planos para que eles não se repitam. Além disso, encontrar um modo de acompanhar as receitas e garantir que os registros financeiros sejam atualizados constantemente faz isso uma grande diferença. Eles ressaltaram que não se pode esquecer que o desempenho financeiro também depende da capacitação de alunos e rematrículas. Para manter esse fluxo saudável, é preciso pensar em estratégia de captação e retenção de alunos.
Sexto desafio: lidar com a evasão escolar. Outro grande problema relatado na lista dos desafios da gestão escolar é a evasão. Principalmente durante a pandemia, a evasão nas escolas aumentou drasticamente. Por isso, é importante entender o motivo que fez com que os alunos deixassem a escola para pensar em soluções para resolver o problema. Se for por causa de dificuldades de acesso a recursos tecnológicos ou dificuldades no aprendizado, para poder ajudar os estudantes com as aulas remotas ou reforço escolar. Para evitar a perda de alunos ao final do ano escolar, os gestores têm elaborado projetos para simplificar o cotidiano das atividades remotas e campanhas para rematrículas, oferecendo benefícios para motivar a continuação desses estudantes na escola. Sétimo desafio: introduzir a tecnologia nas rotinas administrativas. No contexto da escola atual, a tecnologia não parece apenas no lado acadêmico. Ferramentas de gestão têm facilitado as tarefas administrativas diárias e o planejamento escolar. Mas o acesso a essas tecnologias ainda é precário no sistema público de ensino. E muitas vezes, os funcionários não estão treinados nem familiarizados com tais recursos. Além da gestão de finanças, é possível utilizar esses recursos para organizar o registro dos alunos e relatório de professores, por exemplo. Mais do que nunca, é necessário que as escolas atualizem os processos institucionais com a tecnologia. Acessar todos esses processos importantes em alguns cliques, sem dúvida, otimiza o dia. Oitavo desafio: lidar com as distrações durante as aulas. As distrações também são um problema frequente em sala de aula. Não é para menos. Os jovens do século XXI são constantemente bombardeados por estímulos e novas informações. E competir com os recursos tecnológicos é uma tarefa um tanto quanto complicada para os professores, principalmente na modalidade de aulas remotas. Os gestores relatam que o número de alunos que assistem e fazem atividade durante esse período de pandemia é muito insatisfatório, exigindo cada vez mais empenho da equipe escolar em prender e cativar a atenção desses alunos. Nono desafio: garantia de um ensino de qualidade. Diante da pandemia do coronavírus, a alternativa para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem nas escolas foi oferecer o ensino remoto, o que se aplicou às instituições de todo o país, tanto da rede pública como da rede privada. No entanto, surge a preocupação sobre a qualidade do ensino na pandemia, devido às dificuldades que muitos alunos têm para acompanhar o processo, seja por questões de acessibilidade, desigualdade social, entre outros. A responsabilidade das escolas é cumprir todas as diretrizes da maneira que considerar melhor, considerando, por exemplo, videoaulas, atividades e conteúdos interativos. Esses conteúdos interativos em ambiente virtual de aprendizagem, programas de televisão ou rádio que disponibilize conteúdos escolares, materiais didáticos impressos fornecidos aos responsáveis para repassar aos alunos.
O Conselho Nacional de Educação, em parceria com o MEC, delimitou diretrizes específicas a cada etapa para as escolas aplicarem o ensino remoto e garantir a qualidade do ensino durante esse período de pandemia. Isso não tem sido um processo fácil de ser aplicado hoje nas escolas. Com base na exposição dos desafios relatados pelos gestores entrevistados, entendemos que uma gestão escolar de qualidade afeta diretamente na percepção de valor de pais, alunos e professores. É a partir da gestão que os processos de aprendizagem e de ensino passam a se dar de maneira mais organizada e eficiente. Os fluxos de trabalho são sistematizados. O desempenho de docentes e discentes são analisados e melhorados de maneira contínua. Além disso, com a gestão escolar de qualidade, é possível antecipar problemas e chegar a soluções com mais eficácia e agilidade, mantendo as variáveis sob controle e atendendo às expectativas. Uma boa gestão escolar depende tanto de planejamento quanto de uma estrutura física e tecnológica adequada. Mas, afinal, como preservar o ensino de qualidade e melhorar o desenvolvimento dos estudantes e manter a organização da escola? Essa foi uma outra pergunta feita aos 4 gestores entrevistados durante esse projeto de extensão. Como conseguir uma gestão eficiente e adequada às necessidades atuais? Com base nas respostas dos nossos entrevistados, enumeramos 10 ações fundamentais para conseguir uma gestão eficiente. Primeiro, estabelecer e monitorar metas escolares. Nossos entrevistados disseram que não há como promover uma boa gestão escolar se não houver metas muito bem definidas. Essas metas são importantes para manter as equipes pedagógicas e demais funcionários motivados a darem o melhor de si para melhorar o ensino e processos internos. Estabelecer metas para a diretoria e para todas as equipes pedagógicas é uma prática que todo bom diretor de escola precisa adotar. É por meio delas que as equipes pedagógicas e o próprio diretor terão um direcionamento para suas estratégias e ações do dia a dia. As metas precisam ser revisadas periodicamente, além de ser alcançáveis, mensuráveis e relevantes. É importante também monitorar as metas relacionadas ao desempenho dos alunos, a qualificação dos professores, a evasão e retenção de estudantes, citando isso como exemplo. Dessa forma, o gestor poderá definir as melhores estratégias para atingir os resultados previamente estabelecidos. Segunda ação: ter um planejamento estruturado e organizado. De acordo com a opinião dos gestores que participaram da pesquisa, é preciso reconhecer que a educação vive em constante metamorfose e que as tecnologias se somam a ela para oferecer ferramentas que incrementam o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, é imprescindível que o gestor conte com um planejamento muito bem estruturado, porque este documento servirá como um guia para
todas as ações do ano letivo em questão. Eventos, reuniões pedagógicas, calendários de provas, monitorias e objetivos para aquele ano devem constar nesse planejamento. A intenção é que o gestor possa ser mais assertivo em suas tomadas de decisão. Vale lembrar que o planejamento deve ser revisado periodicamente para efetuar os ajustes necessários e atualizar as demandas da instituição. Terceira ação: ter uma boa relação e comunicação com a equipe escolar. Em harmonia com as respostas deles, também faz parte de uma boa gestão estabelecer uma comunicação clara e eficiente entre todos os membros da equipe pedagógica. Por que fazer isso? Ao fazer isso, o corpo docente e demais funcionários estarão plenamente conscientes sobre as metas a serem atingidas e sobre o que se espera deles. Além disso, um bom canal de comunicação interna permite também que o próprio gestor receba feedback de sua equipe e saiba em que pontos é preciso melhorar. Por que isso é necessário? É necessário que os gestores conheçam bem a sua equipe pedagógica, porque não conhecer a fundo os profissionais e o perfil dos funcionários que compõem a equipe pedagógica da instituição de ensino é um erro e que um bom diretor de escola deve evitar. Conhecendo bem a equipe escolar, evita-se distribuir tarefas e responsabilidades de maneira equivocada e ineficiente. E estar a par das competências e expectativa de cada profissional que trabalha na sua escola e procurar investigar também o quão satisfeitos eles estão e o que pode ser melhorado na perspectiva deles faz toda a diferença na comunicação e no ambiente escolar. A quarta ação envolve estabelecer um bom relacionamento com os pais ou responsável pelos alunos. Para os gestores que entrevistamos, eles relataram: um bom gestor escolar é também aquele que sabe se relacionar com os pais e responsáveis dos alunos. Saber ouvir o que eles têm a dizer, esclarecer suas preocupações, acatar sugestões e envolvê-los nas atividades e projetos pedagógicos são maneiras de desenvolver um relacionamento de qualidade com os pais e com a comunidade escolar. Quinta ação: cuidar para que as finanças permaneçam em equilíbrio. Outro aspecto essencial para uma gestão escolar de qualidade é o financeiro. Definir qual será o orçamento para o ano e saber como ele será distribuído. Fazer o controle dos gastos e manter as finanças em equilíbrio, isso é fundamental. Estabelecer quais são as despesas prioritárias, que investimentos com maior potencial de retorno vale a pena fazer. É uma grande responsabilidade do diretor gerenciar o orçamento escolar. É ele que define onde o dinheiro será investido, por exemplo, em reforma do prédio, contratação de funcionários, eventos,
compra de computadores, livros e etc. Nesse sentido, é fundamental que o diretor faça a correta prestação de contas sobre o destino das verbas que está no seu controle. E sempre é importante o diretor fornecer as informações sobre a gestão do financeiro sempre de maneira transparente. Sexta ação: manter-se sempre atualizado. Outro fator essencial, segundo a opinião dos participantes da pesquisa, é que o gestor se mantenha atualizado sobre a sua atividade profissional. Que ele procure fazer cursos de atualização, especializando-se, participando em congressos e outra atividade que vai enriquecer o seu conhecimento na área de gestão. A ideia é ampliar cada vez mais os seus conhecimentos e como aplicar na sua gestão escolar. Estar atento às novidades nos métodos de ensino e de gestão é outro fator importante para que a escola não pare no tempo e mantenha-se competitiva no mercado. Além de uma experiência considerável em educação, um bom diretor ou um bom gestor, ele precisa estar sempre em busca de conhecimento. Por isso, é importante manter-se atualizado sobre as práticas pedagógicas, os avanços tecnológicos, o contexto sociocultural e vários outros assuntos que envolvam atividades de diretor, que ele possa adquirir mais habilidade e conhecimento para implantar dentro da escola. Sétima ação: trabalhar em equipe com eficiência. Apesar de ocupar um cargo máximo em uma escola, os gestores afirmam que o diretor não precisa fazer tudo sozinho. Saber trabalhar em equipe com os professores, coordenadores e supervisores é essencial para o sucesso da gestão. Buscar ouvir o que as equipes pedagógicas têm a dizer, acolher sugestões, delegar atividades, considerar diferentes pontos de vista, porque a escola só tem a ganhar com uma gestão participativa e democrática. Oitava ação: gerenciar conflitos com qualidade. Outra característica apontada que um bom gestor de escola não deve deixar de ter é a de saber gerenciar conflitos. Os conflitos podem existir entre diferentes níveis, entre alunos, entre professores, entre alunos e professores ou entre pais e professores. O que cabe os gestores fazer nessas situações? Cabe aos gestores investigar as causas desses conflitos e solucioná-los da melhor maneira possível. Como? Priorizando sempre o diálogo entre as partes envolvidas e o respeito mútuo. Nona ação: investir em recursos. Esse ponto destacado também é muito importante. Por que é importante? Porque os avanços tecnológicos e a transformação digital também se aplicam à educação. Atualmente, existe software
que podem otimizar o trabalho do gestor, automatizando uma série de tarefas manuais e repetitivas e permitindo que o gestor se concentre mais em aspectos estratégicos. Além disso, esses softwares garantem maior eficiência e agilidade aos processos internos e ajudam também a evitar grandes desperdícios. Décima ação: não ter medo da tecnologia e usá-la como aliado. Encerrando as características apontadas pelos gestores participantes do projeto, está não ter medo da tecnologia e usá-la como aliada a favor da gestão. Então, a tecnologia, através de softwares e aplicativo, pode te ajudar bastante nas tarefas da diretoria e são capazes de aprimorar o seu trabalho e da escola como um todo. Por que isso é importante? O que os gestores devem dar preferência? Os gestores devem dar preferência a soluções tecnológicas de utilidade simples e com alta segurança para o armazenamento de dados importantes e buscar se capacitar e sentir segurança ao fazer uso das novas tecnologias. Novos desafios, como o atual, agora que estamos vivendo, que é o desafio da pandemia, exigem muita agilidade, entendimento das necessidades, percepção das possibilidades e movimentos adequados. Por quê? Porque a missão envolvida é educar, disse um dos gestores entrevistados. Ainda com respeito às ações da gestão escolar para um bom andamento da escola, um dos gestores entrevistados nos convidou a assistir 3 pequenos vídeos, onde o professor Marco Antônio Ferraz fala sobre o que é mais importante para o planejamento e ações dos gestores, professores e colaboradores de toda a comunidade escolar. Esses pequenos vídeos são um convite para que os gestores, professores e todos os demais agentes educativos participem dessas reflexões, pois a gestão escolar, no ponto de vista dele, deve integrar todos os setores da escola, porque visando garantir a sinergia necessária para o ensino de boa qualidade, a aprendizagem dos alunos e a realização profissional de todos os colaboradores. Durante o vídeo, percebemos que todos os focos são importantes. Não há hierarquia ou prioridade entre eles. Todos se completam e se integram. Voltando à série de perguntas aos gestores, perguntamos: como fazer gestão de uma escola sem alunos porque ela está fechada por conta da pandemia? Eles disseram que esse cenário pegou todos de surpresa, sobretudo o setor da educação, que ainda não estava totalmente integrado às novas práticas de ensino proporcionadas pela tecnologia. Com isso, as escolas e os professores tiveram que realizar um planejamento de aulas e atividades acadêmicas que seriam realizadas virtualmente. Para quê? Para buscar estratégias para granjear os alunos e eles se integrarem, aceitando essa nova estratégia de ensino. Os gestores fizeram um esforço enorme dentro daquilo que era possível. Todos os educadores fizeram o possível e o impossível para chegar aos seus alunos. A contabilização da presença dos alunos e a carga horária, bem como as formas de avaliação, precisaram ser reestruturadas para atender à necessidade do momento. O uso da tecnologia precisou ser explorado de modo mais amplo, tanto para oferecer aulas e atividades online,
quanto para a comunicação entre a comunidade escolar. Foi preciso repensar o modo de ensinar a aprender, desenvolvendo novas possibilidades e habilidades para que fosse possível realizar a educação à distância, principalmente para a educação básica, que tinha pouco contato com esse formato de ensino e poucos recursos, tanto da escola como dos próprios alunos. Quais foram os impactos na gestão escolar no período de isolamento social? Os gestores entrevistados disseram que houve um retrocesso na aprendizagem, aumento da desigualdade e abandono escolar. Os governos, eles deveriam ter priorizado a urgência de pensar em caminhos para minimizar os impactos das aulas remotas. Muitas escolas, elas não tinham os recursos tecnológicos adequados e precisavam providenciá-los. E a maioria dos professores não tinham familiaridades com determinadas ferramentas digitais. Então, foi preciso aprendê-la a utilizá-las, para então se adequarem à situação no momento para que a comunidade escolar não fosse prejudicada. E quais as medidas a escola desenvolveu para atender os alunos? As escolas que participaram do projeto disseram que se preocuparam em oferecer os recursos e materiais necessários. Mas oferta e acesso ao ensino remoto, pelo seu caráter emergencial, foi muito irregular. Com isso, as desigualdades que já existiam se aprofundaram. Não tivemos uma preparação das pessoas envolvidas, nem material ideal, disseram alguns dos gestores. Falamos que a tecnologia veio para ficar e que a pandemia acelerou esse processo na educação. No entanto, para que isso seja verdadeiro e feito com qualidade, deveriam ter pensado na formação dos professores para usarem essas novas metodologias e ferramentas digitais, e em criar materiais didáticos que fossem pensados também para o trabalho online ou remoto, que fossem autoexplicativos e ajudassem o aluno a estudar de forma autônoma. A escola também focou nas aprendizagens essenciais, ou seja, focar naquilo que é fundamental para que o aluno aprenda e simplificar os conteúdos. Tivemos que qualificar aquilo que oferecemos para os alunos e selecionar os mais relevantes. Nesse trabalho, a Base Nacional Comum Curricular foi uma grande bússola do trabalho pedagógico. Como foi ou será planejar o retorno das aulas? Segundo os gestores entrevistados, quando imaginaram o currículo contínuo 2020 e 2021 no Conselho Nacional de Educação, não imaginaram que em 2021 ainda não teriam voltado para o presencial. Hoje, enfrentam um cenário ainda mais desafiador, em que acumulam defasagem de 2020 e muito provavelmente de 2021. Mais do que nunca, será fundamental ter avaliações diagnósticas para entender o que enfrentamos. Além disso, o que precisa se pensar? Precisamos pensar em um planejamento de 3 anos em 2, considerando o cenário em que a educação foi priorizada na vacinação. Podemos pensar num
futuro retorno no segundo semestre desse ano e ter um 2022 100% presencial. Diante desse cenário, precisamos pensar também na flexibilização dos currículos e muito trabalho de planejamento e replanejamento dos anos letivos. Eles expuseram também que é preciso organizar planos de aprendizagem que utilize o contraturno para oferecer atividades complementares que sejam focadas nas necessidades dos alunos. Dentre essa ação, é fundamental organizar avaliações diagnósticas regulares para acompanhar o resultado das ações. Nesse ponto, a gestão escolar tem que papel? Tem um papel fundamental para conseguir articular e organizar esse trabalho na instituição. O regime de colaboração mútua com toda a equipe escolar também foi citado, e isso será de grande ajuda nesse ambiente escolar. Como será a gestão escolar após a pandemia? O que mudará? A ideia é trabalhar tudo que foi planejado de forma adaptada ao ensino remoto. Por quê? Para que os alunos não percam e revisem os conteúdos que precisam aprender e tenham as habilidades que precisam desenvolver. É possível manter os dias e horários que seriam as aulas presenciais, realizando os encontros virtuais de reforço, como os componentes curriculares e as atividades a serem propostas. Quais ações poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? O plano de retorno às aulas previsto pelas autoridades propõe a combinação entre ensino presencial e à distância, estabelecendo o ensino híbrido para garantir maior segurança a todos. Além de implementar os recursos tecnológicos necessários, as escolas vão focar nas metodologias ativas de aprendizagem e trabalhar as competências socioemocionais, tudo de acordo com a BNCC. As medidas de segurança deverão ser rigorosamente seguidas, bem como as propostas de recuperação e continuação do processo de ensino-aprendizagem, conforme selecionados pelos entrevistados. Com isso, encerramos as perguntas aos entrevistados. Em síntese, a partir desse projeto de extensão, entendemos que a gestão escolar é importante porque gerencia, entende e acompanha os aspectos pedagógico, administrativo, financeiro, recursos humanos, comunicação e tempo e eficiência dos processos escolares. O gestor pensa na instituição em sua amplitude, com todas as áreas, respeitando a importância de cada setor e priorizando as metas determinadas para aquele período ou ano letivo. Assim, com um olhar amplo, o gestor consegue alcançar bons resultados, tanto no funcionamento da escola quanto na eficiência do ensino. Isso porque uma gestão eficiente ela evita trabalho, reduz ruídos e integra os setores. Isso porque uma gestão eficiente evita retrabalhos, reduz prejuízo e integra os setores. E os resultados da gestão aparecem no principal serviço da escola, que é o ensino de qualidade.
Quando o gestor ele segue o plano de gestão escolar, por exemplo, ele está ciente das ações de cada setor do ambiente escolar. Ele está ciente das perspectivas de crescimento com os objetivos do PPP em vista naquele momento. Desse modo, a escola consegue caminhar saudável nas áreas pedagógica, acadêmica e administrativa. E quais são os benefícios de uma gestão escolar eficiente? Um trabalho de gestão bem pensado, bem planejado e bem organizado entrega resultados à escola. Entrega esses resultados para a equipe, para os pais, alunos e para toda a comunidade. Como gestor que orienta ações para melhorias nos resultados de todas as áreas da escola, sendo um profissional multitarefa que entende seu papel integrador de pessoas. Com um projeto político-pedagógico e metas do plano de gestão escolar como norte, evitando a perda de foco ao tomar decisões. Com gestão descentralizada. Com comunicação escolar eficiente, ouvindo as demandas de cada membro da comunidade escolar. Investindo em planejamento estratégico para curto, médio e longo prazo. Valorizando todos os profissionais da instituição, integrando escola, pais, alunos, comunidade e Estado. Buscando estar atualizado e aberto às novidades e disposto a implantá-la na escola, revendo os métodos, processos e otimizando o tempo. Investindo em tecnologia para automatizar processos, diminuindo a papelada e otimizando o tempo com ferramentas eficientes para a gestão escolar. Em suma, inovação, disposição, criatividade, trabalho em equipe e compromisso com os alunos são ingredientes básicos para que os gestores de escolas consigam minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia.